Novas regras para reformas em condomínios prometem causar muita polêmica. A partir de sexta-feira, dia 18 agora, qualquer intervenção nos apartamentos deve ser autorizada pelo síndico. E no plano de obra é obrigatório conter a assinatura de um arquiteto ou engenheiro, só que isso vai encarecer muito as reformas. Newton Savieto é síndico profissional. Corre o dia inteiro administrando 12 prédios. Um trabalhão. E a partir de sexta-feira, dia 18, vai ter que dar conta de mais uma atribuição: autorizar ou não qualquer tipo de obra ou reforma nos apartamentos dos moradores. Porque é uma segurança para todos os condôminos. Ele vai ter certeza absoluta de que essa obra está sendo realizada em conformidade com a legislação em vigor. Então ele não vai correr risco. A medida é polêmica e não importa o tamanho do apartamento nem as condições sociais dos moradores. Porque o morador vai ter que apresentar um projeto do que ele vai fazer, ele vai ter que explicar o que ele vai fazer, vai ter que apresentar o prazo disso tudo, qual o transtorno que essa obra vai causar na vizinhança também. Então o síndico, na verdade, vai ser mais ou menos o regulador desse processo todo. A regra foi proposta pela Associação Brasileira de Normas Técnicas e vale para todos os condomínios do país. O objetivo é evitar obras que possam afetar a estrutura dos apartamentos sem um projeto autorizado por um responsável, como aconteceu em janeiro de 2012, no centro do Rio de Janeiro. A reforma no 9º andar do edifício Liberdade provocou a queda do prédio e de outros 2 ao lado. 22 pessoas morreram. Segundo a perícia, paredes importantes na sustentação do edifício foram retiradas. A nova norma vai mexer diretamente no bolso de quem pretende reformar, mesmo que seja uma pequena obra, como uma pintura, a instalação de um ar-condicionado ou o fechamento de uma varanda, por exemplo. No final, o morador vai ter que apresentar ao síndico um laudo sobre o encerramento da reforma. E esse termo só pode ser assinado por um engenheiro ou arquiteto. O serviço do profissional deverá custar cerca de R$2.000. O morador ainda precisa recolher a ART, uma anotação de responsabilidade técnica, que custa R$500 para uma obra de até 50 metros quadrados. E as despesas não param por aí. O condomínio ainda vai ter que contratar um outro profissional para conferir se o laudo apresentado pelo morador está correto. Mais R$2.000 em gastos para cada reforma. Nessa conta, as despesas de moradores e condomínio chegam a pelo menos R$4.500. Provavelmente quem vai bancar o custo é o prédio. Então são todos os condôminos. Então a recomendação que a gente está dando é que as pessoas já coloquem na previsão orçamentária um determinado número de obras e que vá sendo debitado na conta do prédio mensalmente. O síndico acredita que logo no início da regra, os condomínios devem sofrer reajustes nas mensalidades e explica que no caso de pinturas, não vê a necessidade da avaliação de um profissional técnico, mas acha importante o cumprimento da medida, mesmo nas pequenas obras. Ar-condicionado, por ele ter que quebrar uma parede, ele vai ter que fazer uma RT. Uma varanda, hoje já, é importantíssimo que ele faça também uma RT, porque tem os riscos de altura e tem os riscos de peso. Então, para ser avaliado por um engenheiro, para um profissional habilitado. O diretor do Instituto do Prosíndico avalia positivamente a medida, mas acredita que a categoria foi avisada muito em cima da hora. Todo mundo meio que pego de surpresa, então existem muitas dúvidas ainda. A resolução exige que o morador contrate pedreiros e pintores de empresas. Sendo assim, aqueles profissionais autônomos que geralmente cobram por dia não poderão mais ser contratados. Kleber trabalha para uma empresa, mas faz os bicos aos finais de semana e já está preocupado. Nós precisamos desse serviço. E sem esse serviço, esses bicos, nós precisa sustentar as crianças. É o ganha-pão nosso, né? Para este advogado, a nova norma é confusa. Quem vai fiscalizar? Só o síndico vai ser responsável por autorizar ou não obras? Ou vão criar um conselho dentro do condomínio para tudo não ficar na mão do síndico? Então tem uma série de dúvidas aí que a norma não esclarece. João Maradei explica que, por não ser uma lei, a medida não tem força jurídica, o que pode abrir uma brecha. É uma norma que dificilmente vai ser aplicada em condomínios de baixa renda.
né? Como é que a pessoa, e especialmente em casos como esse de emergência, estourou um cano, né? Você deveria contratar um profissional para emitir um laudo, dizer quanto tempo leva a obra, ele se responsabilizar por essa obra, né? Até aí já inundou o apartamento. Então como é que fica nos casos de obras emergenciais?